Bom, vamos para mais uma pergunta, né? Deixa eu apagar aqui para melhorar a visibilidade de vocês, né? E aí a gente já começa agora a falar sobre o PowerPoint, tá? Vamos analisar o que eles estão cobrando, gente. Deixa eu pegar o canetão vermelho agora dessa vez. Bom, quanto ao Microsoft PowerPoint, analise as afirmativas abaixo, dê os valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresente a sequência correta, tá? O recurso denominado Smart Art. Vamos dar um ênfase aqui sem visualizar o restante. O que é o Smart Art? O Smart Art é como se fosse um conjunto de figuras, de imagens pré-determinadas pela Microsoft. E ele pertence não somente ao PowerPoint, ao Excel. Praticamente todos os aplicativos do Office ele tem, né? O Smart Art é como se fosse uma biblioteca de figuras, né? Pré-cadastradas para você poder utilizar. Então, partindo disso, vamos continuar aí, né? Então, o recurso denominado Smart Art somente pode ser utilizado no Word e no Excel 2010. Falso, gente. Falso, falso, falso. Primeiro que ele pode ser utilizado no PowerPoint também. E não é somente na versão 2010 que ele tem, né? Tem outras versões também. Então, alternativa, falso. Eu vou ter que retornar para o preto porque o vermelho não está legal, né? Falso. Então, Smart Art, o que é mesmo? É um conjunto de imagens, formas já pré-cadastradas, né? Na qual você pode utilizar. Não é possível adicionar comentários ou anotações nos slides do PowerPoint na versão 2010. Gente, da mesma forma que eu vou pegar a parte anterior, né? Os comentários nada mais é do que ele facilita você a corrigir, a trabalhar, a desenvolver algo. Então, ele pode tanto no Excel, tanto no PowerPoint, como também no Word. Então, ele está presente sim. Então, a alternativa também está falso. E agora é só você encontrar, né? Sabemos que o gabarito é a alternativa D. Então, fiquem atentos aí, beleza? Próxima, seguindo da mesma banca e do mesmo concurso, né? E o mesmo cargo. Ele pergunta o seguinte: no Microsoft PowerPoint 2010, pode-se inserir, copiar ou excluir caixas de texto, tá? Professor, o que é uma caixa de texto? Caixa de texto é um objeto, tá? Excluir texto é diferente de caixa de texto. Então, por exemplo, aqui tem um slide, eu tenho uma caixa de texto. Eu arrasto esse texto para dentro do meu slide. Então, ele é um objeto, beleza? Então, vamos lá. Para inserir uma caixa de texto por meio do menu, deve-se navegar para, né? Então, ele está perguntando o seguinte: aonde que eu consigo, né, incluir essa caixa de texto? Aonde que eu consigo inserir esse objeto? E sabemos que a exibição não permite inserir nenhum objeto, ele só vai exibir, certo? Então você pode eliminar. Na página inicial não é para inserir objeto, é para editar. Então você já pode eliminar. Na guia inserir, opa, tá aqui. Vocês só conseguem inserir objeto. O que é um objeto? Pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser uma música, através da guia inserir, tá? Por quê? Porque é um objeto, aquilo que vai agregar valor para a minha apresentação. Então tá aqui. Design. Design vai me permitir o quê? Que você mude a parte da estrutura da fonte, do layout, da apresentação. Mas aqui eu vou inserir caixa de texto? Não. Por quê? Porque eu não estou inserindo o objeto, né? Eu só estou alterando o design. Então, você pode eliminar a alternativa D. Gente, toda vez que falar que vai inserir imagem, que vai inserir música, que vai inserir áudio, que vai inserir tabela, que vai inserir hiperlink, texto, caracteres especiais, ele é um objeto, ele não faz parte da apresentação. Então sempre vai ser na guia inserir. E da mesma forma que você tem que estar pré-pronto, né? Assim meio que pensando lá na frente, que o seguinte: falou em página inicial, é edição. Edição de texto, edição de fonte, enfim, essa parte, beleza? Então vamos para a próxima questão, né? Dessa vez o órgão foi o MGC, né? MGS, ano de 2015, né? Bom, ele fala o seguinte: durante uma apresentação com o Microsoft PowerPoint 2010, o apresentador quer chamar a atenção somente para ele, né? Para tanto, ele escureceu a tela ficou preta, né? Um vazio preto.
por meio da tecla. Opa, isso é importante e a IBFC cobra, tá? Existem duas coisas muito importantes, tá? Que é chamar a atenção. Normalmente quando você vai fazer um comentário, ou por exemplo, eu estou falando sobre um tipo de tecnologia, então eu quero deixar preto para começar a desenhar, ou eu posso deixar na parte branca para mostrar o que está acontecendo. E aí existe a figura do ponto e existe a figura do C. O ponto aparece uma tela preta. O C aparece uma tela branca. Essa não tem que ser como eliminação. Essa você vai ter que ver a aula de PowerPoint. Então fiquem preparados, tá? Por quê? Somente a alternativa A que está correta. Tá? E essa não tem nem como falar, é 2 pontos, não tem nada a ver, a gente não utiliza esse recurso. Asterisco, piorou, e cerquilha também não. Tá? Então, ou é ponto ou é C. Se tiver ponto, tela preta. Se tiver C, tela branca. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Então, vamos para mais uma questão, né? Conforme eu falei para vocês, a alternativa A. E essa eu creio que é a última questão de PowerPoint. Depois nós vamos pro calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, né? O Excel, né? Planilhas eletrônicas. Então vamos lá. O PowerPoint versão 2010 oferece 3 modos principais de exibição de slides, que são respectivamente. Isso é importante, eles cobram muito, né? Existem até mais outros, né? Mas vamos identificar qual que é, né? Existe o layout padrão? Não existe o padrão. Nós temos hoje o normal, classificação de slides, né? E nós temos a apresentação de slides em si, beleza? Então, padrão tela cheia não existe, pode eliminar. Normal existe? Existe. Tela cheia existe? Não. Então, elimina-se aí também. Normal existe? Opa, existe sim. A apresentação de slides existe? Existe sim também. Classificação de slides existe? Opa, tá aqui, né? Padrão não existe, então você já pode eliminar, beleza? Então, fiquem atentos aí, que existe o normal, apresentação de slides, classificação de slides e também pode cobrar miniatura de slides também, tá? Então, gabarito alternativa C. Essa também é uma questão que você vai ter que ver a aula de PowerPoint, tá? Beleza? E eu falei que era o Excel, mas eu errei, deu falha técnica, gente. É o Word agora, né? Depois que vem o Excel. Peço desculpas, tá? Mas errar é humano, né? Vamos lá. O órgão foi o DOCAS de Paraíba, BFC novamente, 2015, para o cargo de assistente. Em termos de segurança da informação, é interessante definir uma senha para os documentos do Microsoft Word 2010. Essa opção se encontra no menu. Vamos lembrar, inserir, pelo amor de Deus, se alguém marcar inserir, eu vou ficar muito chateado na hora da prova. Inserir, você insere objeto. Senha é objeto? Senha fica aparecendo a amostra para o usuário? Não. Então você pode eliminar. Eu vou pular arquivo, né? Logicamente que o gabarito é o arquivo, mas para você entender, né? Revisão, gente. Revisão tem alguma coisa a ver com senha? Revisão você vai fazer uma verificação ortográfica, ou você pode inserir um comentário, né? Você vai trabalhar com a redação em questão do seu documento, né? Com a parte de gramatical, com erros de verbo e etc. Então não tem nada a ver com colocar senha, então você pode eliminar. Segurança, gente, nem existe segurança, tá? Então você com certeza não marque essa. Apesar que muitas pessoas vão marcar essa aqui, por quê? Bom, senha deve ser com segurança, então eu vou colocar segurança. Vão ser induzidas ao erro. Aonde que eu consigo inserir senha? Em arquivo. Aonde que eu consigo inserir, por exemplo, um documento que todo mundo sabe que o documento Word 2010 ele é leitura e escrita, mas vamos supor, ele pode ser salvo via PDF. Como que eu faço? Eu tenho que ir na guia arquivo. Como que eu faço para abrir um documento? Vou em arquivo. Como que eu faço para salvar um documento? Vou em arquivo. Então, toda a parte de estrutura do seu documento você vai em arquivo. Beleza? Então, pelo amor de Deus, não marque segurança, marque arquivo, tá bom? Bom, mais uma questão interessante da INDEC agora, né?
Continuando o Word, né? Vamos lá. O usuário está criando um documento no Word do Microsoft Office e ao testar a impressão desse documento, depara que, embora tenha escolhido o tamanho do papel A4, o texto está saindo com comprimento maior da folha, né? Então, não está cabendo o texto dentro da folha A4. Portanto, para girar a orientação, preste atenção, girar a orientação dessa página deve-se. Nós temos somente dois tipos de orientação, né? E isso você não pode esquecer. Nós temos a orientação na posição vertical, que é chamado de retrato, e nós temos a posição, que na verdade é a orientação, o termo correto, na horizontal, que é chamado de paisagem. Então você vai fazer o seguinte, se ele quer mudar, ele quer girar, só tem uma forma. Se está retrato, né, se tá paisagem, que é a A4 é paisagem na parte vertical, só tem uma coisa, eu tenho que achar a alternativa que fale que é retrato, beleza? Então vamos para as assertivas. Alternativa A, na configuração da página, alterar a orientação paisagem para retrato. Opa, essa aqui induz ao erro. Por quê? Paisagem é na horizontal. Só que, se ele está falando que estava no A4, o A4 ele é predisposto. Opa, tá certo. Confundi a pergunta, vamos lá. Bom, vamos para mais uma pergunta do Word, né, gente? Essa questão foi do ENDEC, né? No ano 2016 para o cargo de técnico, eles cobram o seguinte. O usuário está criando um documento no Word do Microsoft Office e ao testar a impressão desse documento, depara que, embora tenha escolhido o tamanho do papel como A4, o texto está saindo no comprimento maior da folha. Portanto, para girar a orientação dessa página, deve-se... E aí você precisa saber uma coisa muito importante que várias bancas cobram. Existem só dois tipos de orientação. O que é essa orientação? Orientação é a posição do documento. Nós temos a posição na vertical, que a gente chama de retrato, e nós temos a posição horizontal, que a gente chama de paisagem. Tá? Então, temos que encaixar e encontrar uma alternativa que fale sobre isso. Tá bom? Vamos lá. Alternativa A. Na configuração da página, alterar a orientação de paisagem, que é na horizontal, né, para retrato, que é na vertical. Vamos acompanhar se tem alguma outra alternativa que fale sobre isso. Até então está correto, né? B. Na impressora, virar o papel em 90 graus. Pelo amor de Deus, gente. Você vai pegar o papel, vai virar lá, vai caber na impressora? Não tem nem consideração. Você não mexe na parte de hardware para fazer uma configuração no Word, tá? Na impressora, girar o ângulo de impressão piorou, você não mexe na impressora, então você já pode eliminar. Na formatação do documento, alterar o tamanho do papel. Não existe formatação do documento, existe orientação. Orientação, tá? Então, aqui está a alternativa mais adequada, a alternativa correta, porque não existe formatação. A formatação no documento Word se aplica ao texto, não à estrutura dele. A estrutura se chama o quê? Orientação, que você vai encontrar lá na guia layout de página. Então, gabarito, alternativa A. Beleza? Questãozinha bacana da BFC, hein? Bom, mais uma questãozinha. Essa aqui, na verdade, era para me ter colocado no início. Porque essa aqui é a questão que você não pode errar em hipótese alguma, tá? Mas por que eu não posso errar, professor? Vamos analisar a questão. O Microsoft Word 2010 possui recursos muito utilizados para dar ênfase a algumas palavras ou trechos do texto, né? E aí os principais efeitos para esse objetivo são escuros. Existe alguma opção chamada escuro? Não existe, gente. Manuscrito e subtraço piorou ainda, né? Negrura não existe, né? Negrito existe? Isso, a letra vai ficar mais destacada. Itálico, ela vai ficar o quê?
inclinada. Sublinhado, ela vai ficar com um risco abaixo do texto. Então, até então, aqui é a mais adequada. Negritude, piorou. Então, essa aqui é uma que você não pode errar em hipótese alguma. Então, gabarito alternativa C, tá? Teve um erro técnico aí, mas a gabarito alternativa C, tá, gente? Deixa eu até alterar aqui para vocês. Pronto, resolvemos, né? Alternativa C. Vamos para o próximo. Dessa vez a questão é da Câmara de Araraquara. Para o cargo de assistente, ele cobra o seguinte. No Microsoft Word 2010, o alinhamento horizontal determina a aparência e a orientação das bordas e parágrafos. Para tanto, todas as possibilidades de um texto possa ser alinhado são. Ele está perguntando sobre alinhamento, né? O alinhamento ele situa-se no grupo fonte, né? Lá em página inicial. E sabemos que nós temos quatro tipos, né? Quais são os tipos? Nós temos o alinhamento à esquerda, que é o padrão, né? Depois nós temos o centralizado, nós temos o alinhamento à direita e o justificado. Então tem que ter quatro, né? E aí ele fala o seguinte, somente alinhamento à esquerda, centralizado e à direita. Então, elimine-se essa. Esse aqui faz parte? Faz, mas não é somente, né? Alinhado verticalmente, pelo amor de Deus, não existe alinhamento verticalmente. Então você pode eliminar. Alinhado à esquerda, ok. Centralizado, ok. Alinhado à direita, ok. Justificado, ok. Tá aqui o nosso gabarito. Mas vamos ver a outra alternativa, né? Alinhado paralelamente, pelo amor de Deus, não existe esse tipo de alinhamento. Então lembre-se, à esquerda por padrão, centralizado, à direita e justificado. Outra coisa que pode perguntar também e é interessante, né, é a questão que vai ser respondida nessa questão aqui, ó, sobre alinhamento. Dessa vez foi outra banca, né, a MGS, para o cargo de técnico. Ele cobra o seguinte, ó. No Microsoft Word 2010, quando o espaço adicionado entre as palavras para que ambas bordas de cada linha sejam alinhadas com as margens, então ele está querendo falar o seguinte, é muito técnico? É, mas ele está falando que o texto, a mesma forma que inicia aqui, é a mesma forma que termina ali. A mesma forma que termina aqui, é a mesma forma que termina ali. E assim por diante, né? Utiliza-se que comando denominado tecnicamente pela Microsoft D. Sabemos que esse tipo de alinhamento é o centralizado? Não, o centralizado vai ficar dessa forma, ó. Né? O alinhamento à esquerda? Não, o alinhamento à esquerda vai ficar assim, ó. Né? Aí o direito? O direito é o contrário. Né? Então, que alinhamento é esse? Ele é o justificado. Da mesma forma que termina, é a mesma forma que inicia. Centralizar não é alinhar o texto, não é espalhar o texto, muito menos. Tá? Então, da mesma forma que inicia, a mesma forma que termina, nas bordas da página, eu não sei o que é borda, isso aqui, ó. Né? Isso aí se chama justificar. Beleza, gente? Então, fiquem atentos, tá? Gabarito, letra A, tá? Bom, e agora sim, né, iremos abordar sobre o Excel, né? Bom, vamos ver o que ele cobra, né? A questão do embasa, cargo assistente, ele fala o seguinte. Ao receber por e-mail um arquivo com o nome resumo.xlsx, pode-se abrir esse arquivo por padrão como os aplicativos? Bom, primeira coisa que você tem que ter noção, XLSX, que tipo de extensão é essa? Esse tipo de extensão é de planilhas eletrônicas, né? E nós temos dois aplicativos só, que são planilhas eletrônicas que cobram no seu concurso público, que é o Calc, que é da versão do LibreOffice ou do BR Office, né? Que fizemos um comparativo lá no início das questões sobre o Office, ou pode ser o Excel. Então vamos analisar o que ele está falando. Microsoft Office Excel? Pode? Pode. E também o LibreOffice Calc? Opa, tá aqui. Já achei o gabarito, né? O Microsoft Access não pode ser porque ele é voltado para banco de dados. O Microsoft Excel também pode ser, mas o LibreOffice Match não pode ser, porque ele não abre planilhas eletrônicas. E o Match também, o PowerPoint, pelo amor de Deus, apresentação de slide, você pode eliminar,
também. Então, aplicativos voltados para planilha eletrônica é Excel e PowerPoint, Excel e Calc. Uma coisa interessante também, qual que é a extensão padrão do Calc? ODS. Qual que é a extensão padrão do Excel? XLSX. Bom? Fiquem atentos que ele pode cobrar também essa extensão, beleza? Então, gabarito alternativa A. Questãozinha bacana aí, né? Bom, essa é uma questão muito interessante que você vai ganhar muita vantagem com os seus concorrentes, tá bom? Por quê? Referente aos conhecimentos básicos de Excel, versão 2010, o acento circunflexo, não sei o que é acento circunflexo, aí, pelo amor de Deus, aí você me complica na hora da prova, né? A professora de português deve estar feliz pra caramba, né? O professor também. Então vamos analisar, circunflexo é o chapeuzinho, beleza? E para que serve o chapeuzinho? Ele serve para multiplicação? Não, gente, multiplicação é esse, né? Subtração é esse e porcentagem é esse, né? Então, por eliminação, você poderia entender que é exponenciação. Professor, não sei o que é exponenciação. É potência, é isso aqui, ó. Então, se eu coloco dessa forma, igual 2, chapeuzinho 3, eu estou falando que é isso, né? E o resultado, lógico, que vai dar o quê? 2 elevado ao cubo vai dar 8. Então, fiquem atentos. Exponenciação é potência. Então, se você vê uma célula dessa forma aqui, ó, igual B1, exponenciação 3, e sendo que B1 ele coloca que vale 2, então ele pode perguntar qual que é o resultado? É 8. Por que que é 8? Potência básica, né, gente? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Então fiquem atentos, né? Gabarito alternativa A. Vamos para a próxima. Bom, essa questão aqui é muito interessante porque envolve várias funções, gente, em uma função só. E aí o que eu recomendo? Faça individualmente e depois coloque no final. Então vamos entender o seguinte, vamos separar essa primeira soma, né? Depois vamos separar essa outra soma como 2 e esta outra soma como 3, beleza? Então vamos lá. A primeira eu vou somar de B2 até C2. Aonde está B2? Lembre-se que letra na coluna e número é na linha. B está aqui, linha 2 está aqui. Então, está aqui, né? B2 está aqui. E eu vou andar até onde? Eu vou andar até C2. C está aqui, 2 está aqui. Então, eu vou somar esses dois campos, né? Então, a função primeira, ela vai ter o valor de 11. 5 mais 6, 11. Fizemos a primeira. Agora vamos para a segunda. A segunda está falando que vai fazer uma soma de B. B está aqui na posição 1, vale 2. Então, começa-se aqui. E ele vai até C. C está aqui na posição 1. Opa, está aqui. Então, eu vou somar 2 mais 3. Sabemos que na segunda função vai ter o valor de 5. E agora vamos para a última função. A última função está somando de A1, A está aqui, posição 1 está aqui, até A novamente está aqui na posição 2. Então ele vai somar esses dois valores. 4 mais 1, 5. Então 3 também vale 5. E aí é só você colocar. Como que ele está pedindo na função? Igual a função 1 menos a função 2 menos a função 3. Quem é a função 1? Vale 11. Quem é a função 2? Vale 5. Quem é a função 3? Vale 5. Então ficou 11 menos 5, 6. 6 menos 5 igual a 1. E agora é só você encontrar, né, dentro da própria planilha qual é a célula que tem o valor de 1. E sabemos que a célula que tem o valor de 1 é a célula A1. Está aqui o nosso gabarito. É uma questão meio que complicada para você entender, confesso para vocês que você vai perder um tempinho. Mas depois que você separar do jeito que eu separei, tudo fica mais fácil.
tá? Então separe, não tenta fazer tudo de uma só vez, porque são várias funções, você pode se confundir. Então, gabarito alternativa B, tá bom? Então vamos para mais uma questão, né? Essa questão é muito interessante que vai exigir o seu conhecimento de interpretação de texto, mais, né, o conceito da disciplina de planilhas eletrônicas. Então vamos entender lá. Essa questão foi da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para o cargo de técnico, eles cobram o seguinte: com base em todos os valores apresentados na planilha eletrônica abaixo, assinale a alternativa que apresente a fórmula que permita somente somar os valores menores que 350. E aí você tem que ter a interpretação que ele não está querendo somente somar. Ele vai somar se atentar ao critério. Então aqui não pode ser somente a soma. Eu tenho que utilizar uma função chamada de soma-se. O que a soma-se faz? Ela vai pegar o intervalo, vai somar, mas ela tem que atender um critério. E a partir dessa brincadeira só de interpretação de texto, eu posso eliminar a alternativa B, porque aqui está escrito soma, a alternativa C, porque está escrito soma, e a alternativa E, que está fazendo um C, um teste de condição. Então, só nessa brincadeira eu já eliminei 3, e agora eu vou aplicar, né? Vamos olhar se o intervalo está correto das duas. Queira ou não, está duas, porque as duas estão iguais. Eu começo de A1, que é nessa posição, e vou até C2, que é nessa posição. Então, eu estou somando tudo, beleza? E aí vem a parte do intervalo, separado por ponto e vírgula, está correto. E um está com intervalo sem aspas duplas e o outro está com intervalo de aspas duplas. E aí, professor, o que eu faço? Gente, simples. Quando você não coloca aspas, o Excel ele entende como número. E aqui só tem número? Não. Ele tem um símbolo também. Então aqui ele vai dar erro na hora de eu colocar a fórmula, né? Porque ele não reconhece símbolos, né? E aqui ele vai ter entre aspas, ele vai reconhecer o símbolo e o valor que eu quero. E aí eu vou atentando corretamente a condição. E aqui se eu colocar de forma correta na alternativa D, né, vai dar certinho. Então, elimina-se a gabarito alternativa D, né? Questão bem interessante aí da IBFC, né? Que exigiu toda a parte de interpretação de texto, mas os conhecimentos lógicos, né, de planilhas eletrônicas. Então vamos para a próxima? A próxima também foi do mesmo órgão público, né, da mesma empresa, só que dessa vez foi para o ano de 2017, né? E vamos ver o que ele se cobra. Na planilha eletrônica abaixo é apresentado o resultado mensal de vendas por produto. Assinale a alternativa que apresenta a média de vendas, né? Então aqui ele tem, no caso ele tem a planilha e a gente pode perceber que somente na linha 2, né, que vão ter valores, correto? E aí o que eu preciso saber? Que a média vai ter que ser aplicada nesses valores, certo? Tanto é que está sendo aplicada mesmo, ó, A2, 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 AC2, tudo bem. E aí eu preciso saber o seguinte, como que se dá a função de média? É igual média, abre parênteses e eu coloco o intervalo que eu quero, certo? Então o que acontece? Tem que estar dessa forma. E aí na letragem você já pode eliminar de cara. Por quê? Eu preciso colocar barra 30? Não, gente. Porque a média ela já faz o cálculo automático dentro do parênteses. Então você já pode eliminar, né? E aí aqui acontece. Alternativa B igual média de A2 até C2, né? De A2 vamos até C2. Tá corretíssimo aqui. Gabarito alternativa B, né? Vamos analisar o restante. Por que está errado? Eu não preciso dividir por 30, porque a média ele soma as células e divide pela quantidade que nela existe. Então você não precisa. Então você já pode eliminar a C, da mesma forma que pode eliminar a D e da mesma forma que você pode eliminar a E também, porque média diária não tem nada a ver, nem existe isso, tá bom? Então, gabarito alternativa B, tá? Vamos para a próxima, né? Dessa vez é da Agência de Regulação da Bahia. E ele está cobrando o seguinte: com base na planilha do Microsoft Excel 2007, abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Então aqui ele fez automaticamente. E aí o que eu peço?
que quando ele está pedindo vários operadores lógicos, você tem que sempre colocar isso aqui, ó. Sempre quem tem preferência é a multiplicação, depois vai a divisão, depois vem a soma e depois vem a subtração. Por que eu falo para você colocar dessa forma? Porque você tem que fazer o seguinte, quem eu faço primeiro aqui? Eu faço esse. Tem algum outro sinal de multiplicação? Tem, então eu faço esse depois. E depois quem que eu faço? Eu faço a divisão. Esse aqui, 3. E depois quem que eu faço? A soma. E depois quem que eu faço? A subtração. Então sempre você tem que ter esta noção. Então vamos fazer o primeiro? O primeiro está pedindo que faça B2. Quem que é B2? Coluna B, posição 2. Então é 5. 5, né? Que multiplica C2. Coluna C, posição 2. Então 5 vezes 4, que nós sabemos que vai dar 20 o seu resultado. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo é o 2. Vai multiplicar A1. Quem que é A1? Essa posição que multiplica C1. Tá aqui essa posição. Então vai ficar 2, vai ficar 3, que multiplica 1, que sabemos logicamente que vai dar 3. Então já matamos esse, já matamos esse. Vamos para o terceiro. O terceiro vai fazer o seguinte. Ele vai dividir o A2. Quem que é o A2? O A2, né? 6. Que divide por B1. Quem que é B1? B1 é 2. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. Eliminamos este também, né? E agora, o que que eu faço? Simples. Você vai somar o resultado da primeira operação com o resultado da terceira. Então, vamos somar 20 mais 3. Então, vai ficar, logicamente, 23. E aí eu já fiz a quarta posição, né? E aí você vai fazer o seguinte, você vai tirar isso menos, né, a posição, que lógico que é o resultado da posição 2, que é 3. Então ficou 23 menos 3, resultado vai dar 20. Viu como foi mais fácil fazer individualmente? Então sempre faça dessa forma que vai ser muito mais fácil. E aqui a gente mata, né? Então gabarito, alternativa A. Parece uma questão difícil? Não vou mentir para vocês. Se você não entendeu raciocínio lógico, vai ser difícil pra caramba. Mas sempre faça esse macete. Multiplicação, divisão, soma e subtração. Beleza? Então vamos para o próximo, né? A última, né? A saideira nossa, né? Essa questão foi da MGS, né, do 2016 para o cargo de técnico, que ele cobra o seguinte. Com base na planilha do Microsoft Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Ele vai somar, né, igual soma de A1 até B2. O que pode complicar nessa fórmula, gente, é o seguinte, né? Que eu preciso saber quem é A1. É essa pessoa. Quem é B2? É essa pessoa. Então o intervalo vai estar isso aqui, ó. O início, o final. Então eu tenho que somar esses valores. Sempre começa dos valores maiores. 5 mais 4 é 9, 9 mais 2 é 11, 11 mais 1 é 12. Então a soma deu 12. E ele vai somar também algo individual. Quem que é algo individual? É o 3. E 12 mais 3, que é o que está escrito ali, dá o resultado de 15. E aí você pode aplicar na sua alternativa. Quem tem o resultado de 15? Tá aqui, gabarito, alternativa B, né? E assim, né, finalizamos mais uma aula aí, um aulão dedicado para a Seduc, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Eu juntei a parte 1 e a parte 2, né? Todas as questões de 2015 a 2017, abordando os conceitos de intranet, internet, navegação, os conceitos de armazenamento de dados, a parte de correio eletrônico, né? A parte do Office, que engloba tanto a parte do Word, do Writer, do Calc, do Excel, do Impress e também do PowerPoint. Então, resolvam questões, né? A prova está chegando, tá bem aí praticamente, tem menos de um mês, né, para a prova, né? Temos aí 20 dias, né? Para alguns menos, né, porque alterou a datas das provas. Tenham uma boa sorte, na verdade não é sorte, né? É comprometimento. Chega na hora da prova, fique tranquilo. Tá difícil? Vai para a próxima, né? Por quê? Não adianta você perder 5, 15, 20 minutos numa questão, porque você vai chegar exausto na próxima.
Faça um cronograma de 3 a 4, 5 minutos em uma. Não sabe? Vai para a próxima. Na hora que finalizar, retorna e tenta perder um tempo. Na verdade, não é perder. Você vai ganhar esse tempo, beleza? Tenha um ótimo concurso público e espero que vocês possam me encaminhar e-mail agradecendo pela aula, né? E espero vocês, né, todos aprovados, né? Todos os alunos da LAC aprovados, beleza? Tenha uma ótima semana e bom estudo, gente. Até mais! Clique like.